Olá, comunidade geológica! Eu sou Fernanda, estudante do curso de pós-graduação em Geologia do UFMG e vou apresentar a etapa inicial da pesquisa que estou desenvolvendo no mestrado. Hoje falaremos sobre o panorama de exploração de petróleo no Brasil e principalmente sobre a Bacia de Santos. Nos últimos 50 anos, a exploração do petróleo na margem leste do Brasil tomou diferentes rumos. Nos anos 70, a Petrobras começou a investir massivamente em projetos de investigação geológica e geofísica em águas profundas. Entre meados dos anos 70, a Bacia de Campos se consagrou como a maior produtora de óleo do Brasil. Porém, com a segunda crise do petróleo, em 1979, se fez necessária a busca por novos produtores para aumentar a produção doméstica. Foi nesse contexto que foi encontrado o primeiro registro de óleo na Bacia de Santos, estocado tanto em depósitos turbidíticos quanto carbonáticos. Avançando aí alguns anos na linha do tempo, a descoberta de óleo armazenado nas camadas pré-sal da Bacia de Santos, em 2008, tornou essa bacia a nova fronteira exploratória do Brasil. A Bacia de Santos, que é tão importante atualmente na exploração de óleo e gás, está localizada entre as bacias de Campos ao norte e de Pelotas ao sul, e abrange uma área de aproximadamente 350 mil quilômetros quadrados. Mas afinal, para que estudar essa bacia? Essa grande extensão, aliada ao pouco conhecimento geológico e geofísico disponíveis, fazem da Bacia de Santos um território pouco conhecido. Então, o objetivo aqui é conhecer um pouco mais essa bacia e desvendar os mistérios de suas águas profundas. O gráfico de distribuição da produção de petróleo por bacia brasileira nos mostra a magnitude da importância da Bacia de Santos no atual cenário, que foi responsável por quase 70% da produção de petróleo no ano de 2020. Então, agora podemos responder a pergunta anterior. Estudaremos a Bacia de Santos pela sua grande extensão, seu status de bacia pouco conhecida, seu grande potencial exploratório, além da qualidade do óleo e gás natural produzidos. De forma bastante resumida, o desenvolvimento de bacias de margem passiva é associado a processos distensionais que resultam do rifteamento da litosfera e, consequentemente, na abertura de um oceano. No caso da plataforma sul-americana, as bacias marginais foram geradas por processos extensionais associados à ruptura do Gondwana e à subsequente abertura do Oceano Atlântico, que se iniciou no Mesozoico. Nesse contexto, a Bacia de Santos representa a atual raiz dos eventos extensionais associados ao rifteamento Jurássico-Cretáceo. A evolução geotectônica da Bacia de Santos é dividida em três principais fases: a fase rift, seguida pela pós-rift e, por fim, pela fase drift. A fase rift está relacionada à separação dos paleocontinentes sul-americano e africano durante o Neocomiano e início do Aptiano. Esse intervalo corresponde à seção pré-sal da bacia e é compreendida pelo grupo Guaratiba, que é dividido nas formações Camboriú, Pissarras e Itapema. A formação Camboriú representa a base da sequência, formada por derrames basálticos com textura ofítica posicionada sobre o embasamento do complexo costeiro. Logo acima está a formação Pissarras, formada por conglomerados polimíticos e arenitos depositados em faces proximais de leque aluvial. Encerrando a fase rift estão os calcilutitos e folhelhos negros da formação Itapema, que foram depositados do Neobarremiano ao Eoaptiano. A fase pós-rift, depositada durante o Aptiano, representa uma mega sequência transicional de quiescência tectônica depositada entre os ambientes continental e marinho raso. Ela é representada pela deposição de carbonatos não marinhos da formação Barra Velha, que estão cobertos pela extensa camada evaporítica da formação Ariri. A última etapa da evolução da Bacia de Santos é a fase drift, responsável pela instalação da bacia marinha associada à abertura do Atlântico desde o Albiano. Essa sequência é associada ao evento de subsidência térmica associada à halocinese e é dividida em três principais unidades: os grupos Camburi, Frade e Tamambuca. O grupo Camburi é depositado com o aumento do nível do mar e representa um sistema deltaico composto por diversos litotipos, como conglomerados arenitos nas faces proximais, seguidos pela instalação de uma plataforma carbonática rasa com progressivo afogamento nas porções distais. Já o grupo Frade representa a fase de regressão marinha, em que a linha de costa avançou mais de 200 km em direção ao continente. A litologia que compõe esse grupo é vasta, indo de cunhas e conglomerados nas porções proximais e lamitos nas porções mais distais. Por fim, o grupo Itamambuca encerra a fase drift,
em que a evolução cenozoica é marcada pelo avanço dos sedimentos siliciclásticos de águas profundas sobre o talude continental. Para entender a dinâmica petrolífera dessa bacia, é imprescindível conhecer seus sistemas petrolíferos e seus elementos formadores. Esses sistemas são Pissarras, Itapema, Barra Velha e Itajaí-Açu, Ilhabela. O sistema Pissarras, Itapema, Barra Velha corresponde à seção pré-sal da Bacia de Santos. A geração de óleo nesse sistema está associada ao soterramento de folhelos lacustres e microbialitos carbonáticos das formações Pissarras e Itapema no final da fase Rift, no Aptiano, quando houve um grande influxo de águas salinas. As rochas reservatório correspondem a microbialitos carbonáticos e estromatolitos da formação Barra Velha que foram depositadas em um ambiente transicional hipersalino durante a fase Rift-Sec. A cobertura evaporítica da formação Ariri corresponde ao selo da seção pré-sal e é composta por uma grande variedade de corpos salinos espessos, como domos, diápiros, muralhas e cascos de tartaruga. A intensa halocinese associada a essa cobertura tem uma grande importância nos processos tanto de migração quanto no trapeamento do óleo nessa bacia. O sistema Itajaí-Açu-Ilhabela corresponde ao play pós-sal, em que a geração do óleo está associada ao soterramento de folhelos negros da formação Itajaí-Açu, depositadas em condições anóxicas em um período coevo com o segundo evento anóxico do Cretáceo. O armazenamento de óleo nesse sistema é principalmente feito pelas rochas carbonáticas da formação Guarujá, depositadas em uma vasta plataforma carbonática durante o Albiano. Em menor escala, arenitos turbidíticos, tanto do membro Ilhabela quanto da formação Marambaia, também constituem reservatórios importantes. A selagem desse sistema é feita principalmente por folhelhos e calcilutitos intercalados a calcarenitos porosos da formação Itanhaém. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo CPMTC em concomitância com o Departamento das Ciências da Computação e financiado pela Petrobras. Obrigada e até a próxima!